No grito de terra à vista, fomos ganhando parceiros. Os chamados estrangeiros vão chegando por aqui. Mas para chegar em Ijuí, rasgaram o Rio Grande ao meio. Enfrentaram tempo feio, sem perder o seu perfil. E nesta terra varonil, diferenciada na fala, a cultura fez escala do norte ao sul do Brasil. Esperançosos, vieram alemães, italianos, poloneses, suecos. Também vieram austríacos, letos, holandeses, e chegaram mais espanhóis, portugueses, árabes e japoneses, que somaram-se aos índios, caboclos, gaúchos, africanos, e juntos tornaram-se Ijuí, a terra das culturas diversificadas. Destes bravos e destemidos, herdamos a miscigenação cultural que nos faz diferentes, nos faz plural. Quando surgem as casas étnicas, recuperam-se usos e costumes. A gastronomia, as músicas, as canções, as danças que embalam corações saudosos de seus antepassados. Com garra, coragem e fé, relembram tradições, constroem novos espaços de convivência fraterna e solidária, estruturam novas amizades, formam a grande família da diversidade, marcada pela união e os fortalece. Há mais de 3 décadas, o movimento étnico de Ijuí vem transformando a realidade cultural dessa terra. A união das etnias de Ijuí agrega voluntariado, realiza trabalhos de inclusão, valoriza vivências marcadas pela história de tantos povos. É a união de pessoas, de gente que atua movida pela emoção, pelo sentimento de pertença. É o legado de gerações, transformado em nova identidade, expressa na pluralidade de práticas e valores, vivenciadas em unidade, respeito e amor. Envolve participantes de todos os bairros do Ijuí, do meio rural, de municípios vizinhos, garantindo mais de 2.000 pessoas voluntárias, 800 bailarinos, cantores e instrumentistas que fazem o movimento étnico, o qual ultrapassa fronteiras do Rio Grande e do Brasil, atingindo países da América e Europa. Os desafios continuam. Projetos são transformados em realidades. São identificadas novas etnias, chegando ao número de 40 povos. Grandiosa construção, a nova sede da UET. Com mais de 2.000 metros quadrados, em breve se firmará como Centro Cultural de Ijuí e da região. Pelo apoio que a UET e o movimento das etnias de Ijuí recebem de escolas, empresas, entidades, poder público e de pessoas e familiares que fazem a UET ser valorada como patrimônio, como símbolo da cultura rio-grandense e de Ijuí como terra das culturas diversificadas. Estamos prontos para receber o reconhecimento do país, pela diversidade que nos caracteriza, o móvel da nossa união e do nosso orgulho. Ijuí, capital nacional das etnias. A nossa emoção é que nos move. Era um sonho grandioso.
aspirávamos grandes realizações para esse ano. Uma festa colorida que celebraria a vida em sua plena diversidade. Uma festa acolhedora de muitos abraços, de convívio, de emoção. A festa de união dos povos, da celebração da diversidade, das diferenças que nos unem ainda mais. Mas então, tudo mudou. Uma nova realidade se apresentou e, com ela, a responsabilidade de manter nosso maior patrimônio vivo, a cultura da nossa gente. No desafio da pandemia, nasceu a vontade por mudanças e um novo caminho tomou forma. A Festa Nacional das Culturas Diversificadas ganhou um novo espaço e agora não tem mais fronteiras. FENADI Virtual 2020, o maior evento multiétnico do Brasil, será na sua casa. 8 dias de intensa programação em um programa ao vivo, com horas de programação. 10 canais com conteúdo cultural nas áreas do folclore, gastronomia, danças e muito mais. Quadros culturais com a participação de voluntários, autoridades culturais, folcloristas e historiadores de todo o Brasil. Resgate de momentos históricos que marcaram a terra das etnias. Shows de renomados artistas produzidos especialmente para esta edição histórica. Intervenções culturais ao vivo de diversos países, com as mais diferentes culturas, ampliando as conexões internacionais de uma forma nunca antes vista. Estamos preparando uma estrutura diferenciada, com excelentes profissionais atuando nas mais diversas áreas da produção audiovisual, oportunizando a retomada da cadeia da cultura. FENADI 2020, a reinvenção do maior evento multiétnico do país, a celebração da cultura e da vida. Junte-se a nós, faça parte desta história. Realização União das Etnias de Ijuí. Apoio Unijuí e Prefeitura Municipal de Ijuí. Hola, soy Tati Minuso, representando a la colectividad italiana de Oberá, Misiones, Argentina. Les quiero invitar a todos para que asistan a la FENADI virtual que se va a realizar del 12 al 19 de octubre de este año. Mandamos un fuerte abrazo para toda la etnia italiana, ya que este año no vamos a poder participar en forma presencial, pero sí estaremos presentes en esta edición virtual. Saludos! Buenas pessoal, eu sou Leonardo Brizola de Mello, eu sou chulhador e também sapateador do grupo Trupacito. E eu tô aqui para fazer um convite muito especial para ti. Dos dias 12 a 19 de outubro de 2020 vai estar acontecendo a FENADI Virtual. Esse grande evento multiétnico vai estar sendo transmitido através do site da União das Etnias. A gente aguarda todos vocês lá. Até mais e um grande quebra-costelas. Olá, eu sou Marcos Antônio Bonfada, presidente da etnia italiana. Convido a todos para participarem da 34ª Festa Nacional das Culturas Diversificadas, a FENADI, que nesse ano será virtual. Anote a data, 12 a 19 de outubro, direto de Ijuí, no site da União das Etnias. FENADI 2020, somos todos, somos um. Até lá! Olá, sou Eva Maria Kornenkova, sou natural da Letônia. Estou aqui em nome do Centro Cultural Leto de Ijuí para convidar a todos a participarem da 34ª Festa Nacional das Culturas Diversificadas, a FENADI, que neste ano será realizada de forma virtual. Anote a data, de dia 12 a 19 de outubro de 2020, direto de Ijuí, no site da União das Etnias de Ijuí. FENADI 2020, somos todos, somos um. Até lá! Eu sou Magda, estou falando diretamente da Ponte do Rio Alto, Veneza, Itália. Aqui eu sou imigrante, eu também sou filha de imigrante. Meu pai, Mahmoud Salim Mahmoud Ali, seu Eduardo, como todos conheciam ele,
era palestino, chegou em Ijuí na década de 60 e ele tinha muito orgulho da sua história, do seu povo, da sua origem. E FENADI é isso, é festejar todas as etnias que formaram a cidade de Ijuí. Este ano a FENADI vai ser virtual. Venham participar conosco da FENADI. Um saluto mil a tutte le etnie que formaram na cidade de Ijuí, em particular aquela árabe e italiana. Olá, eu sou a Laura, ex-dançarina dos grupos de danças selectas. Vivo em Jelgava, que é uma cidade da Letónia. Fui tradutora dos representantes do grupo Staburex no Festival de Dança de 2013, na Letónia. Estou aqui em nome do Centro Cultural Leto de Ijuí. Tenho muito prazer para convidar a todos vocês a participarem da 34ª Festa Nacional das Culturas Diversificadas, a FENADI. Aqui neste ano será realizado de forma virtual. Portanto, anote a data de 12 a 19 de outubro de 2020, direto no site da União das Etnias de Ijuí. FENADI 2020. Somos todos, somos um. Até lá! Olá, eu sou a Carolina Beckman, dançarina do grupo Svenska Dancer da etnia sueca. E eu convido a todos a participarem da 34ª Festa Nacional das Culturas Diversificadas, a FENADI, que esse ano vai ser virtual. Guarde bem essa data, de 12 a 19 de outubro, direto de Ijuí, no site da União das Etnias de Ijuí. FENADI 2020. Somos todos um. Até lá! مرحبا، أنا اسمي حسين السلمان من سوريا، عايش بلبنان بمدينة بيروت. بتمنى أنكم تحضروا FENADI فيرتشوال من 12 أكتوبر ل 19 أكتوبر. من قلب مدينة بيروت بدنا نوجه تحية كثير كبيرة لكل حدا عم يشتغل على نجاح هذا المشروع، سواء إن كان من مدينة إيجوي أو من براتها بشكل عام، وخصوصا بحياة دانس جروب. شكرا كثير، يعطيكم ألف عافية. Olá, eu sou Narjana Jungs, descendente com muito orgulho da etnia alemã, e venho convidar a todos para participarem da 34ª Festa Nacional das Culturas Diversificadas, a FENADI, que neste ano será virtual. Anote a data, de 12 a 19 de outubro, direto de Ijuí, do site da União das Etnias. FENADI 2020. Somos todos, somos um. Até lá, um abraço. Buenas, meus amigos! Em nome da Associação Tradicionalista Querência Gaúcha, convido a todos a participarem da programação da 34ª Festa Nacional das Culturas Diversificadas, a FENADI. Esta festa de integração dos povos acontecerá de 12 a 19 de outubro, diretamente de Ijuí, Rio Grande do Sul, transmitido para todo mundo através do site da União das Etnias. Participe do maior evento étnico do Brasil. Até lá, um grande abraço! Olá, meu nome é Endrigo e eu falo da cidade de Santo Augusto. Gostaria de convidar a todos a prestigiar a FENADI virtual desse ano. Também gostaria de mandar um grande abraço a todos os integrantes da etnia holandesa. Acolher é aproximar pessoas e reduzir distâncias. É compartilhar semelhanças e ser livre pelas diferenças, dividindo momentos e vibrando pelas conquistas, por desafiar os próprios limites e ir além. Cidade acolhedora é aquela que acredita em você, que valoriza a sua história, que incentiva a fazer o que ama, com a humildade de saber que não existe nada perfeito, que a união é essencial para o crescimento. Todos os dias damos novos passos, evoluímos, tratando o futuro como um assunto do presente. Para que a evolução seja mútua, é preciso ter coragem e otimismo. Coragem para mudar e otimismo para ver como a vida é bela. Você é capaz de ser e fazer o que quiser. Por isso queremos te incentivar a chegar mais longe. Cidade boa é aquela que acolhe, é a que construímos juntos.
Prefeitura de Ijuí. Ijuí te acolhe. Chegou a hora de uma imersão cultural. O maior evento multiétnico do Brasil, agora virtual. Com 10 canais de programação, shows, gastronomia, conteúdo infantil, resgate cultural e muito mais. De 12 a 19 de outubro, acompanhe a FENADI Virtual 2020 pelo site etniasijuí.com.br. Somos todos, somos um. Ministério do Turismo, Secretaria da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, União das Etnias e Município de Juí apresentam FENADI Virtual 2020, a reinvenção do maior evento étnico cultural do Brasil. Faça parte desta integração mundial pela cultura, pelo folclore e pela paz. Compartilhe suas histórias e curta o canal da União das Etnias. Somos todos, somos um. Promoção: União das Etnias de Ijuí. Apoio: Unijuí, Prefeitura Municipal de Ijuí. Planejamento: Impacto Cultural. Financiamento: Procultura RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Realização: Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo. Você está na FENADI Virtual 2020. Essa é a sala Etnias ao Vivo, onde você irá acompanhar debates sobre cultura e troca de experiências com pessoas do Brasil e do mundo. Eu sou Leandro Schmidt e hoje estaremos apresentando a etnia holandesa, sob a temática Interface Cultural Brasil-Holanda. Teremos como convidados hoje Diana Heloísa Cigana, diretora cultural da Sociedade Cultural Holandesa de Juí, Jonathan Mânica dos Santos, coreógrafo da Sociedade Cultural Holandesa de Juí, Theodora Littmeyer, descendente de holandeses, instalada em Naumetoque, Rio Grande do Sul, e Renate Stoutenbroek, antropóloga holandesa. Muito boa noite, Jonathan. Boa noite. Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou o professor Jonathan Mânica dos Santos. Eu sou coreógrafo da etnia holandesa. Estamos aqui hoje para participar do quadro Etnias ao Vivo. Hoje, então, fazendo uma entrevista, um bate-papo, um diferencial, linkando Brasil-Holanda. Olá, meu nome é Diana Heloísa Cigana, eu sou descendente de holandeses por parte dos meus avós maternos e faz 4 anos que eu sou diretora cultural da etnia holandesa de Ijuí. Então, eu sou a Theodora Berta Sulie Littmeyer, sou filha de imigrantes holandeses aqui da cidade de Naumetoque. Meus pais vieram diretamente da Holanda em torno de 1949 aqui para Naumetoque. Atualmente, eu estou presidente da Associação Holandesa de Naumetoque e, para mim, é um prazer poder estar fazendo a tentativa de uma tradução diretamente com a Renate. A Renate e eu também desenvolvemos alguns projetos, estamos trabalhando justamente nesta linha da interligação e da ligação da cultura holandesa aqui no Brasil. Então, com vocês, diretamente da Holanda, Renate Stoutenbroek. Bom dia, goeiedag. Mijn naam is Renate Stoutenbroek. Ik ben geboren en getogen in een stadje in het oosten van Nederland, vlakbij de Duitse grens. En in 1985 ben ik verhuisd naar Nijmegen om antropologie te studeren. Eu sou a Renate Stoutenbroek, eu nasci e cresci em Grenlo, é uma pequena cidade ao oeste da Holanda, de aproximadamente 10.000 habitantes, perto da Alemanha, e atualmente estou residindo em Nijmegen. En momenteel woon ik in de buurt van Nijmegen, in een klein dorpje, Bergendal. Daar woon ik samen met mijn man. Dat ligt ook tegen de Duitse grens aan. En het is een heel on-Nederlands dorpje, want het heeft heuvels. Het is heuvelachtig. En 80 meter bovenspiegel. Então, aqui vocês podem ver o mapa da Holanda, né? Então, ela mora na província de Gelderland, estuda e trabalha na Universidade de Nijmegen,
e ela mora com o marido dela numa pequena cidade chamada Bergendal. Podem ver na foto, ela tem uma topografia diferente do restante da Holanda, que é muitas planícies, mas Bergendal quer dizer Bergen, montanhas, e Dal, vales. Entre vales e montanhas. Entre montanhas e vales, significado da cidade de Bergendal, que fica a 80 metros acima do nível do mar. E a seguir, vocês podem ver uma foto que fica também na Holanda, é o ponto de divisa dos 3 países, chamado, então, Driepunten, Drielanden, Nederland, Bélgica, Nederland, que é a Holanda, Bélgica e Alemanha, Deutschland. Então, isto fica na província de Limburg. Legal. Bom, Renata, a gente sabe que tu estava fazendo uma pesquisa sobre os imigrantes holandeses aqui no Brasil. Então, a gente queria que tu falasse um pouco sobre essa pesquisa, sobre os dados que você conseguiu, o que motivou você para essa pesquisa, o que te chamou a atenção, essas coisas. Oké, obrigada Diana voor de uitnodiging om wat meer over mijn onderzoek te mogen vertellen. Eigenlijk ben ik antropologie gaan studeren omdat ik nieuwsgierig ben naar waarom mensen leven in verschillende culturen. En ik heb in het verleden in Nederland veel gesproken met of mensen geïnterviewd over hun komst naar Nederland. Dus immigranten uit Turkije, Marokko, Afghanistan, Suriname en... Bom, inicialmente ela agradeceu o convite, ela está muito satisfeita de estar participando deste evento da FENADI Virtual, e ela iniciou o estudo dela de antropóloga, basicamente tentando entender o porquê que as pessoas vivem da maneira como elas vivem em outras e diferentes culturas. Ela basicamente iniciou seu estudo a partir de imigrantes que vieram para a Holanda a trabalho, diretamente do Iraque, do Irã, Marrocos, Antilhas Holandesas, Suriname, Turquia e assim por diante. Então, ela se impressionou muito com o relato e as entrevistas que ela fez com estes imigrantes, estes povos que vieram para a Holanda. En wat mij trof als ze sprak, was dat ze met heimwee en met trots vertelde over hun geboorteland. En tegelijkertijd deden ze heel erg hun best om Nederlander te worden. En dat vond ik bijzonder, omdat het Nederlanderschap was voor mij iets heel vanzelfsprekend. Ik ben geboren in Nederland, mijn ouders, mijn grootouders zijn hier ook geboren. Ik spreek de taal en ja, voor mij was het heel moeilijk om uit te leggen wat mij nou Nederlands maakt. O que me surpreendeu muito é o orgulho e a nostalgia com que estes imigrantes falavam e falam da sua terra natal. E, ao mesmo tempo, tentando tornar-se holandeses, né? E aí eu comecei, assim ela disse, eu comecei a me questionar, para mim, o que seria ser holandesa, né? Parecia ser uma questão óbvia, né? Mas também tinha dificuldade em explicar como era ser holandesa. Então, isso tudo me motivou nesse trabalho, nessa pesquisa. É interessante que, como aqui no Rio Grande do Sul, né, a gente tem essa cultura de preservar as raízes, de preservar essa nossa cultura que deu início à nossa formação. E é bem legal fazer esse paralelo. Podemos seguir na entrevista. Ja, Obrigado, Jonathan. Wat ik ook had, is ik vond het heel moeilijk om aan mensen die in Nederland waren komen te wonen, om te vertellen over de Nederlandse cultuur of een Nederlandse cultuur. Want ik vond het moeilijk om erover te vertellen en ik voelde me trots dat ik Nederlander was. Ik voelde me eerder ongemakkelijk. En dat had alles te maken met het politieke debat ook over de integratie van immigranten in Nederland. Ela diz assim que ela tinha dificuldade no início
de compreender tudo isso, né? Como me sentir holandesa e tão holandesa e me orgulhar, né, de ser holandesa e ao mesmo tempo também a nível de país na Holanda estava se discutindo muito essa questão dessa miscigenação dessas culturas e como a integração dessas culturas à cultura holandesa. Então, essa discussão política se tornou muito presente naquele período e ainda está presente na Holanda. Ja, en dat was met name in toen, wat me is bijgebleven, de uitspraak van toen prinses Maxima, zelf geboren en getogen in Argentinië. En zij zei van, de Nederlandse identiteit bestaat niet. En dat dit heel veel stof opwaaien van, hoezo bestaat de Nederlandse identiteit niet? Maar wat zij zegt is van, Nederland is zo divers, dat valt niet zomaar... ja, het is heel veelzijdig, dat kun je niet zomaar in één cliché vatten. Net zo min zegt ze als de Argentinië. Bom, o que ela colocou aqui nessa parte da fala é que justamente naquele período, em 2007, a princesa Máxima, que é a esposa do atual rei Willem-Alexander, ela é da Argentina, então ela não é natural holandesa. E ela, num discurso ousado, ela usou a seguinte expressão: a identidade holandesa não existe. E isso criou um grande rebuliço, uma grande discussão na Holanda. E ela justificou justamente que a Holanda é muito versátil para ser resumida a um clichê somente, e dizer a cultura holandesa é assim ou é de outra forma, né? E segundo ela, nem os próprios argentinos, ela se referiu ao país dela, também não existe essa cultura tão definida para os argentinos. Mas assim, qual que foi a intenção dela em dizer isso? Por que os holandeses não teriam uma identidade? É que lá aconteceu, Daiane, muita imigração de outros povos. É uma miscigenação muito grande. E isso começou a surtir provocar vários debates sobre qual é a real identidade. É uma realidade diferente do que nós temos aqui. Nós somos gaúchos e temos só essa cultura e vivenciamos muito isso. E na Holanda teve muito essa, né, Renata? Teve muito essa imigração. É uma miscigenação muito grande. Então isso realmente é na cultura lá também. É isso, claro, e isso que ela quis dizer. Tá. E para nós é tão natural dizer que somos descendentes, né? De origem holandesa, somos descendentes, né? Nós é natural, nós nos sentimos gaúchos e ao mesmo tempo nós nos sentimos brasileiros, né? Maar daar zijn dus heel veel, de afgelopen decennia zijn daar heel veel onderzoeken gepubliceerd in Nederland. En met name er zijn politici en wetenschappers die zeggen het is een utopie om te denken dat verschillende etnische groepen naast elkaar of met elkaar kunnen samenleven. Ela disse que também isso provocou muito debate entre os pesquisadores. Então, até há muitos alegando que era uma utopia essa convivência pacífica de culturas tão diferentes. Ja, maar er zijn ook politici en weten van, nou ja, ze ontkennen niet dat het maatschappelijke problemen geeft, maar dat integratie een proces is dat meerdere generaties nodig heeft. Dus het heeft tijd nodig integreren in de beleving. O que ela afirma nessa parte da fala é que tem vários debates, vamos dizer, várias personalidades, vários pesquisadores falando sobre essa integração cultural, mas na essência o que se chega assim a uma conclusão mais definitiva é que isso tudo precisa de um tempo, né? E que essa adaptação ela não ocorre tão imediatamente como
se espera e se precisa de várias gerações para se incorporar, para se acomodar e para se adaptar. Is dat uit die onderzoeken blijkt ook dat als mensen contact houden, een band houden met het land van herkomst, dat hoeft de integratie niet in de weg te staan. Maar wat vaak wordt en de antropoloog Ali Gorashi, dat immigranten hun culturele identiteit altijd koppelen aan het land van herkomst. En dat ze dus nooit een band kunnen voelen met het land van aankomst als ze zich niet volledig aanpassen. Dat is dus essa é uma questão complexa, né? É que as pessoas nascem num país e migram para um outro país. Eu vou tentar falar um pouco mais simples. Só que entre esse intermediário, elas mudam de uma casa. E a casa, ela é um sentimento de pertencimento. Então, elas nasceram num país, numa casa, e foram para um outro país, uma outra casa. E esse processo de adaptação é que faz com que ela se sinta pertencente ao país onde ela se estabelece. A partir do momento que ela consegue se sentir acolhida, se sente em casa nesta nova localidade. E nada impede que ela continue se sentindo saudades e pertencendo ao país de origem. Então, ela acaba tendo duas casas no seu sentimento, né? Mais ou menos assim, zo ongeveer. Dat de mensen... Ja. Dat het belangrijkste is dat het niet het een of het ander é. O notório disso é que a pessoa não é ou holandesa ou brasileira. Ela acaba sendo os dois, porque ela se sente pertencente ao país onde ela nasceu e ao país onde ela foi residir. Eu acho que foi bastante isso que aconteceu aqui, né? De que eles vieram para cá e eles foram se juntando em grupos, né, dos mesmos países, e que nem vocês comentaram antes, da passividade, isso a gente ressalta bastante que nós temos aqui, porque são em torno de 32 povos que vieram para cá e conseguem conviver pacificamente, e mesmo assim cada um conseguiu manter suas raízes de alguma forma, né? Foram passando para os seus descendentes, e é isso que a gente está tentando fazer todo esse resgate cultural e manter o que eles nos deixaram, que foi o que a Teodora comentou no início, a nossa herança cultural. Exato. Sim, maar dat is ook, wat de Nederlandse socioloog Jan-Willem Duivendak ook wil duidelijk maken, is dat je land, om je ergens thuis te kunnen voelen, dat hoeft niet per se het land te zijn waar je geboren bent. Dat kan ook in het land waar je naartoe geëmigreerd bent. Want anders als het dat zou zijn, dat je je alleen maar kunt thuis voelen, dan zou geen enkel zich ooit nog ergens kunnen. Bom, nessa parte ela fala que os sociólogos estão estudando muito, é justamente isso, que necessariamente não é onde você nasceu que é necessariamente a sua casa, a sua origem, o seu porto seguro. Você acaba adotando e incorporando como sendo o seu lugar, a sua terra, onde você vai residir, a partir do momento que você consegue estabelecer a convivência, criar laços, né? Então, é isso que define o sentimento de sentir-se, vamos dizer, brasileiro, sentir-se holandês, né? É a partir desta sensação de pertencimento. En dat is de reden geweest, omdat er zoveel studies over Nederlandse immigratie, over immigratie naar Nederland was, heb ik ervoor gekozen, een aantal jaren geleden, om juist de andere kant op te gaan. Dus gaan kijken van hoe zijn
Hoe hebben in de oorlog gedaan? Hoe hebben zij de band met het land van herkomst, met Nederland vastgehouden? En tegelijkertijd, hoe zijn ze geïntegreerd in de Braziliaanse samen en werken? Uhum. Então, como na Holanda tinha muita pesquisa e muito debate sobre essa integração cultural dos imigrantes que vieram para a Holanda, né, todos esses povos que a gente citou antes, do Irã, do Iraque, Marrocos, tal, como isso estava acontecendo, ela, na linha de pesquisa, foi por outro caminho, ela seguiu outra direção, e ela procurou estudar, justamente pesquisar a imigração de holandeses para outros países, né? Então, como como está esta manutenção, ou esta cultura, como se preservou esta cultura fora da Holanda, a partir destes imigrantes que pós-guerra saíram da Holanda para outros países. Ja, en daarbij heb ik er heel bewust voor gekozen om onderzoek te doen onder mensen met wie ik zelf hetzelfde milieu zijn opgegroeid als ik. En sterker nog, het zijn zelfs bloedverwanten, sommige van mij, verre familieleden. En anderzijds heb ik voor Brazilië gekozen, omdat dat een land was waar Nederlanders zich als groep, dus in kolonies, mochten samen mochten settelen. Então, ela optou por escolher o Brasil, porque da Holanda foram para outros países também, Canadá, Nova Zelândia, mas ela escolheu o Brasil porque ela tem laços familiares, de família, por exemplo, a família dela que é Stapelbroek, né, e tentou, então, seguir nessa linha de pesquisa por essa ligação de laços de sangue, mas também porque no Brasil as imigrações aconteceram muito por grupos, em que formaram no Brasil colônias de imigrantes holandeses, num grupo mais fechado, com esse objetivo de estar preservando também, de uma certa forma, esta ligação, esta herança cultural. Ja, en dat heb ik gedaan omdat, ik ben niet alleen door nationaliteit en door familiebanden verbonden, maar ook door te luisteren naar die verhalen van deze mensen die enerzijds dicht bij mij staan en geografisch, luisteren wat het, verhalen, te krijgen wat het Nederlander zijn nu betekent. Want juist door die immigratie is dat veranderd. En dan kun je inzicht krijgen in wat betekent dat nou, Nederlander zijn. Tenminste, dat hoop ik. En dan kijk ik hoe dat in tijd en plaats verandert. Então, ela seguiu essa linha de pesquisa, não somente pelos laços familiares, mas principalmente ouvindo estas pessoas, familiares, e após disso também outros grupos, visitando várias cidades, várias colônias, várias cidades onde estes holandeses se estabeleceram, ouvindo suas histórias e seus relatos e tentando entender qual o sentimento de estar vivendo no Brasil e ter esta herança holandesa. Como isso está se mantendo? Como as pessoas sentem esta nacionalidade, esta cultura holandesa vivendo e adaptados num país, no caso, o Brasil. Bom, e além de Juí, quais foram os outros lugares que ela passou aqui no Brasil? Renate, welke staten heb je hier in Brasil... ben je naartoe gegaan en heb je interviews gedaan? Oké, nou, ik ben inderdaad vorig jaar, daar ben ik heel blij mee. Ik ben in Ijuí geweest, met dank aan Theodora. Op de groepen die na Brazilië zijn gekomen. En dan op de 6 grootste koloniën, dus de 6 kampkoloniën. 3 katholieke koloniën en 3 protestante koloniën. Omdat ik dat wil vergelijken, overeenkomsten en verschillen.
Maar ik richt me op de naoorlogse immigratie. Na verdade, na última visita dela ao Brasil, ela, por minha mediação, ela foi até Ijuí, né? Mas há vários anos, já desde 1987, que ela está pesquisando, a base da pesquisa dela fundamenta-se mais nas 6 colônias holandesas no Brasil que vieram pós-guerra, pós-Segunda Guerra, né? E essas colônias são, então, 3 católicas e são 3 colônias evangélicas, né? No Paraná, são as colônias evangélicas, Carambeí, Araputi e Castrolanda, e as colônias católicas são Olambra 1 e Olambra 2 em São Paulo, e Nometoque aqui no Rio Grande do Sul. Então, a base da pesquisa dela inicial se fundamenta nisso, mas a partir disso também ela tem visitado como Ijuí, outras cidades, que ela estende, então, essa base da pesquisa dela. Ah, que bom! Bem interessante. Eu tenho uma questão, né? Sim. Fala, Jonathan. Não, quanto à questão da imigração, né, com a importância disso, e o que ela acha a realidade da cultura na Holanda, como está lá, essa cultura lá, né? Como está atualmente sendo preservado essa cultura que ela achou aqui, se isso acontece na Holanda, se isso não acontece, seria a próxima questão que nós teríamos para discutir. Sim. Eu entendi. Não preciso traduzir. Não, eu acho que não. O grupo de casa não sabe, né? A Renata, ela entende, só ela não consegue falar, né, bem ainda português. Ela fala um pouco, né, português. Wat je doorgaans, waar Nederlanders doorgaans in het buitenland mee worden geassocieerd, is de klompen, de molens. Maar in Nederland is de cultuur, zoals Maxima ook al zei, het is veel diverser. Als ik gewoon in mijn directe omgeving kijk, als ik naar jongeren kijk, wat krijgen ze mee als het dan... We vieren carnaval, we hebben Koningsdag, Oranjefeest heet dat in Brazilië. We hebben de dodenherdenking, de gevallen van de Tweede Wereldoorlog. Maar we hebben ook Valentijn en Halloween, dat is de invloed in Amerika. Maar we hebben ook het suikerfeest dat de moslims vieren. We hebben Antilliaanse afschaffing van de slavernij. Dus je ziet op heel veel manieren ook de invloed van mensen die in de loop der tijd naar Nederland zijn komen wonen. Dat zie je terug in ons erfgoed. Dat zie je in het onderwijs, in de musea en ook in het verenigingsleven. O que ela disse, então, é o seguinte, que, ao contrário de que nós achamos que na Holanda só se referencia a cultura ao tamanco, ao moinho, às tulipas, né? Considerando todos esses povos, hoje se comemoram outras datas que advêm dessas imigrações que ocorreram na Holanda. Por exemplo, o Dia dos Namorados, a festa de Halloween, que é uma festa tradicionalmente americana, o Festival do Açúcar, que vem de origem, parece-me que muçulmana, o dia 1º de julho, a comemoração da escravidão também. Então, tem muitas datas comemorativas que não são originariamente datas típicas holandesas. A festa do rei Oranjefeest, sim, mas outras datas não. Então, isso demonstra o que a princesa Máxima tentou colocar, que a cultura holandesa, ela acaba sendo uma miscigenação de todas essas culturas. Tem então... E nesse vídeo que estão vendo agora, podem ver as pessoas que estão esquiando, né? Aqui, ó, as festas africanas, né? São tatuagem lógico, o tamanco está presente, né? A demonstração através dos desfiles, né? Datas importantes, né? Não somente originariamente da cultura holandesa, mas que hoje estão incorporadas.
Interessante, né? E como essa cultura ela é passada, principalmente falando na questão de grupos de dança, que a gente tem muito forte aqui em Juí, né, e na região, enfim, essa cultura ela é passada adiante, como ela vê essa situação pelos grupos de dança, pelos grupos culturais aí da Holanda? Heb je verstaan, Renate? Ja, over de volksdansgroepen van Juí en hoe... Ja, hij vraagt zo. In Juí hebben ze dansgroepen, volksdansgroep. En in Nederland, hoe doet de jeugd? Hoe gaat het met... doen ze ook graag dansen? Hebben ze een identidade cultural Hollandesa? Gaat, laat ik daar even op ingaan. Dan wil ik heel graag vertellen hoe van mijn allereerste bezoek in 1987 naar Brazilië. Toen werd ik uitgenodigd door Theodora, zo rond de 20 jaar oud, jong. En zij nodigde mij op een avond uit om kennis maken met andere jongen op zaterdagavond. En toen dacht ik, nou, we gaan naar een disco toe of iets anders. Klompen dansen. En ze waren in klededracht, in Nederlandse klededracht. En ze gingen op die klompen, gingen zij dansen. Allemaal jongeren. En ik was helemaal verbaasd. Want ik had dat nooit gedaan. Ik heb nooit klompen gedragen. Ik heb nooit klompen gedanst. En toen dacht ik, dit doen Nederlandse jongeren niet. Waarom doen deze jongeren dat? Dat is me altijd bijgebleven van nakomelingen van Nederlandse immigranten in Brazilië. Ik kan daar zo nog meer over vertellen. O que ela conta aqui é que em 1987, quando ela veio a primeira vez aqui para o Brasil, e ela veio aqui para Nometok, e eu a convidei, na época tinha em torno de 20 anos, então era jovem, para sair uma noite e conhecer jovens descendentes de holandeses aqui de Nometok. E dela pensou, não, vão me levar numa discoteca, numa casa de festas, né? E com surpreendente, eu levei ela num schuur, num galpão. O galpão amigo, CTG Galpão Amigo, que realmente é um galpão, porque os CTGs são galpões, na maioria das vezes. E maior surpresa dela foi que lá estávamos nós, jovens, descendentes de holandeses, com trajes típicos holandeses, com tamancos, e dançando a dança típica holandesa de tamancos. E ela, com a idade semelhante à minha, residindo na Holanda, nunca tinha usado tamancos, nunca tinha dançado uma dança tradicional holandesa, e ela nunca imaginou que isto estivesse acontecendo, né? Porque na juventude dela, lá na Holanda, isso não acontecia. E aí motivou ela mais ainda a pesquisar, né? O porquê e como essa identificação é tão presente, né? O que traz, porque, na verdade, nós, a minha geração, nós não nascemos na Holanda. Daiane, você não nasceu na Holanda, você tem uma descendência, né? Como isso perpassa? E esse é o motivo de toda essa pesquisa, desse trabalho que ela tem se dedicado tanto nos últimos tempos. Daí aproveitou para dançar junto aquela vez, Renate? Não. Heb je daarmee gedanst? Nee, né? Nee, niet echt, nee. Maar het zegt toch iets, dat een Nederlandse naar Brazilië moet gaan om Nederlandse klompendans te leren. Maar dat is ook wat straks uit dat filmpje van de Kleppenklumpkes zal nog blijken. Want wat ik heb gemerkt in mijn jongere descendentes Holandeses als jovens no Brasil. Ik zie trots op hun Braziliaan zijn, maar ook trots op hun Nederlandse wortels. Ze voelen zich thuis in hun geboorteland Brazil en tegelijkertijd koesteren ze het É isso que ela... Então, o que ela quis dizer? Que ela não se imaginou tendo que vir para o Brasil para ver, né, o quão os brasileiros se sentem brasileiros e, ao mesmo tempo, trots, quer dizer, orgulhosos de terem esta raiz
holandesa, né? O orgulho é igual de ser brasileiro e de ser um brasileiro holandês, né? Então, é isso que instigou e isso que ela tenta compreender. Bom, e por que ela acha que os jovens não se interessam por essas as danças folclóricas? Waarom denk je dat in Nederland de jeugd niet interesse heeft om volksdans? Ik denk dat het deels mee te maken heeft, wat ik ook in Brazilië zie, maar dat is een verschil. Als je een traditie wil bewaren, ik moet het anders zeggen. Als je een traditie wil doorgeven, dan moet je er op een gegeven moment die aanpassen aan de moderne tijd. Dat heb ik in Brazilië ook gezien. Die hechten evenveel waarde aan hun cultureel erfgoed als de ouderen, aan hun culturele identiteit als de ouderen. Maar zij zijn in Brazilië geboren en zij reflecteren vanuit een andere tijdsperspectief op dat verleden. Ik zal even Theodora de kans geven om te vertalen. Diz que me dá tempo para... Não, desculpa. Mas assim, tentar resgatar o que ela colocou. Os jovens na Holanda, ela não tem muito o que comentar o que aconteceu, o que está acontecendo. Mas o que ela vê no Brasil é que a tradição, a cultura para ser preservada, ela precisa ter motivação, mas também uma adaptação e uma renovação. E isso que ela percebe que ocorre aqui, é uma adaptação à nossa realidade. Jonathan, você é coreógrafo. Você olha os vídeos das danças holandesas lá na Holanda. Nós dançamos a mesma dança, é o mesmo passo, só que o embalo, o gingado... A corporeidade é um pouco diferente, né? E é isso que ela quer dizer, que nós adaptamos a nossa realidade, essa tradição, essa cultura, né? E esse tempo de adaptação é muito significativo e é muito importante, porque se esse tempo de adaptação ocorre com esse foco de manutenção e de preservação, ele traz resultados positivos, está se mantendo. Agora, se ele não, esse tempo passa e essa preservação e adaptação não flui positivamente, não traz resultados, acaba se perdendo um pouco, né? Acaba se perdendo. É isso que eu falo sobre a questão das danças, principalmente, né? A pesquisa, né? A importância da pesquisa, que muitas vezes, é bonito o saltamanco, daqui a pouco você começa a achar só o que é bonito e acaba distorcendo e aquilo já não é mais nada holandês. Aquilo é 100% brasileiro. Então, tem que cuidar essas adaptações, né? E eu acho muito importante essa sua pesquisa antropológica, justamente porque vai resgatar essas raízes, né? E é a base que a gente usa, né? Eu como coreógrafo, né? Essa pesquisa antropológica para poder estar transmitindo e preservando essa cultura, né? Uma questão aqui a mais, né? Nós colocar no nosso assunto, você coloca a pergunta anterior aqui, que você já tem uma suspeita de como isso está acontecendo, né? Então, como que você reconhece, a partir de tudo que você analisou, né, nessa tua vinda para o Brasil, né, o que está acontecendo agora, né? A questão da língua holandesa, esse papel, né, dessa tua pesquisa aqui no Brasil. Não sei se conseguiu entender. Goed heb begrepen? Ja. Eu acho que sim, sim. En anders moet je mij corrigeren. Maar wat ik ook nog even wilde zeggen in het voorgaande, waarom Nederlandse jongeren... In Nederland heb je een heleboel andere activiteiten. Dat zul je ook in dat filmpje van de Kleppencampus lezen. Nederlandse jongeren hebben andere activiteiten om zich mee te identificeren. En
als ik naar Brazilië kijk, ik ben ook heel benieuwd, daar ben ik nog niet helemaal uit, maar wat ik gezien heb, is dat waarom ik zie jongeren die geen of nauwelijks Nederlands spreken en toch heel erg bezig zijn met hun cultureel erfgoed, wat hun voorouders hebben meegenomen. En mijn vermoeden is, Nederlandse taal, dat speelt veel minder een rol om dat erfgoed te behouden of om die identiteit te behouden dan bijvoorbeeld de zeskamp of finadi, het volksdansen. Ik denk dat dat voor de jongeren veel belangrijker is, een manier identificeren met het land waar hun voorouders vandaan kwamen. Uhum. Ela introduziu a resposta ainda retomando o assunto anterior. Por que o jovem na Holanda, ele, por exemplo, não participa de grupos de dança? É porque na Holanda tem muitas outras atividades, muitas outras ações para haver uma identidade. Então, na área de esporte, até na área da cultura, da música. Então, foram surgindo tantas outras coisas e tantas outras identidades, tantos motivos para identificação do jovem, que a dança é somente um item, né? Nós podemos ver aqui na nossa realidade também. Para mantermos os grupos, é bastante complexo, porque há muita outra oferta de ações, de atividades em que os jovens realmente conseguem se identificar. Então, é uma luta manter essa cultura. E aí ela segue falando que a linguagem holandesa, o que ela tem trabalhado na pesquisa dela, é que na maioria das cidades colonizadas por holandeses, os jovens não falam mais a língua holandesa. São pouquíssimos, né? E que ela tem estudado e visto que não é a linguagem em si que garante a manutenção dessa cultura holandesa, né? Não há uma relação direta, porque muitos jovens não falam holandês, né? Mas adoram, são motivados a participar do Zeskamp, e ela percebe ali na FENADI a motivação da juventude em estar participando dos eventos e das apresentações ali na feira, né? Então, existe esse debate, esse questionamento, é uma das linhas na pesquisa dela, de que não necessariamente a língua holandesa seja necessária ser mantida para garantir a preservação desta tradição, dessa cultura. Muito interessante. E qual a importância dessa pesquisa, né, aí na Holanda? Né? Qual é a importância para os holandeses dessa pesquisa? É para testar? Sim, eu entendi. Nou, laat ik eerst zeggen dat wat ik nu schrijf, dat geschiedverhaal over hoe Nederlanders in Brazilië omgaan met hun herinneringen aan Nederland en hoe ze dat integreren in hun dagelijks leven in Brazilië, dat heb ik te danken aan al die herinneringen die ik heb al die uitnodigingen die ik heb gekregen om deel te nemen aan het dagelijks leven in Brazilië. En deze uitnodiging aan FENADI bijvoorbeeld, dat helpt om erachter te komen, hoe gaan mensen daarmee om? En mijn studie, laat ik dat vooropstellen, dat zegt niet van of mensen goed of fout omgaan met hun geschiedenis, met hun verleden. Ja. A Renate quer dizer que, em primeiro lugar, na linha da pesquisa dela, ela procura resgatar, então, ou não é resgatar, ela procura trazer presente o que está perpassando da cultura holandesa nestes imigrantes no Brasil. O que está
sendo visto, né? Exemplo, o fulano tem na sua casa um tamanco ou um moinho, né? São objetos, né? Mas o principal objetivo dela não é avaliar ou julgar ou avaliar o que as pessoas estão lidando, se elas estão lidando bem ou mal com esse passado que elas trouxeram, né? Não é o objetivo dela isso, e sim somente levantar os fatos, como isso está acontecendo, né? Se isso, essa memória se isso é boa ou não é boa, não é esse o fator. O que ela quer justamente é trazer e resgatar a importância dessa memória. Ja, wat ik wil doen is kijken hoe verhalen over de migratie, over het Nederlands zijn, de culturele identiteit, hoe hebben die in de periode 1948-2018, een periode van 70 jaar, hoe krijgen die gedaante in woorden, in filmbeeld, objecten, dus kleine objecten, maar ook gebouwen, welke betekenissen ontlenen mensen daaraan? En door dat te laten zien, wat Theodora ook al zei, door dat te laten zien, de processen waarin dat in gebeurt, daarmee wil ik duidelijk maken dat cultuur, dat laat zich niet omschrijven in één verhaal. En dat wordt ook niet beperkt door nationale grenzen. Het is niet het een of het ander. En wat ik dus wil, als je het hebt, wat is het belang daarvoor voor Nederland? Wat ik wil laten zien is dat het is geen kwestie van je volledig cultureel aanpassen aan Brazilië om Braziliaan te kunnen zijn. Mensen kunnen zich verbonden voelen met Nederland en tegelijkertijd zich thuis voelen in Brazilië. Ja. Door dat te laten zien, wil ik een spiegelbeeld geven. Desculpe. Vou traduzir, então. O que a Renate coloca aqui, que ela quer, através desse período que ela estuda, que é de 1948 a 2020 até hoje, nesses 70 anos, já se passaram, então, praticamente 3 gerações, né? E a migração cultural, o perpassar dessa cultura entre os imigrantes, nessas 3 gerações, elas aparecem através de palavras, elas aparecem através de imagens, através de objetos, e que significado isso tem para cada pessoa, porque para cada pessoa o objeto ou a memória tem um significado diferente. E ela quer deixar claro que a identidade cultural ela não pode ser descrita em uma única história, em um único fato fixo, e ela não pode ser limitada a um quadro somente nacional, porque nós nos sentimos holandeses, mas somos brasileiros, né? Então, não tem como descrever isso em um fato somente, por isso a pesquisa que ela tem feito, entrevistando inúmeras pessoas de diferentes faixas etárias e de diferentes perspectivas e fases de vida de imigração, né? Então, ela pretende, nesse trabalho, né, que as comunidades imigrantes holandesas, elas forneçam, assim, dados sobre a sua herança cultural, um prognóstico, um diagnóstico da sua herança cultural holandesa brasileira, registrar isto, né, documentar isto, tentar entender. Sim. Bom, escutando aqui ela responder, eu fiquei curiosa agora para saber como a Holanda, como os Países Baixos, na verdade, né, em geral, como que eles reagem em saber que a gente mantém essa cultura aqui? É uma pergunta interessante, Diana. Ik denk dat de meeste Nederlanders, wat ik heb
gemerkt is dat de Nederlandse gemeenschappen in Brazilië zijn. En met name de jongeren, als ik hier gastlessen geef op de Hogeschool van Nijmegen en ik vertel jongeren over Nederlanders die na de oorlog geïmmigreerd zijn. Ik laat foto's zien van jongeren in Brazilië die volksdansen. Ze zijn verbaasd. Ze zijn echt verbaasd. Ze wisten niet dat dat bestond. Ela disse assim que quando ela tem falado, porque ela faz palestras e trabalhos com acadêmicos, né? E quando ela relata que no Brasil, pós-Segunda Guerra, houve essa imigração de holandeses e que ela mostra fotos e vídeos de jovens descendentes de holandeses dançando danças típicas, eles ficam surpresos, extasiados, né, de tentar entender como isso acontece, né, como essa ligação, estando tão longe, sendo uma nova geração, não tendo muitas vezes conhecido a Holanda, ter este amor, ter esta cultura, essa tradição tão presente. Realmente é surpreendente. Sim. En dat is ook wat ik met dit onderzoek wil duidelijk maken. 2 dingen. Het eerste, dat ik hoop dat ik de vraag kan beantwoorden van de Nederlandse gemeenschappen in Brazilië is: hoe zorgen wij ervoor? Wat moeten wij doen om ons cultureel erfgoed door te kunnen blijven geven aan de volgende generaties? Dat is 1. En het tweede is dat ik hier in Nederland een soort van spiegelbeeld wil laten zien van: kijk, we hebben het over emigratie. Kijk wat hoe Nederlanders in het buitenland omgaan met het cultureel erfgoed dat ze vanuit Nederland hebben meegenomen. Dus het is voor Nederland en voor Brazilië. Dat hoop ik met dit onderzoek bij te dragen. As duas grandes perguntas que ela tenta conseguir elucidar, de repente não responder na pesquisa dela, a primeira como no Brasil, né, nós vamos conseguir perpetuar ou dar continuidade a esta cultura que estamos conseguindo preservar, né? Como as comunidades pensam em dar continuidade a esta preservação cultural. E a segunda pergunta que ela quer tentar elucidar e também deixar a marca é de que a Holanda, que as comunidades, que as pessoas na Holanda possam ver como um espelho, né? Tipo assim, um espelho da sua cultura lá no Brasil, né? Então, que os holandeses na Holanda consigam perceber que outros países também assimilaram e preservam a cultura holandesa. Uma espécie de um espelho existente entre 2 continentes, passando o mar, como diz a Renate, né? É riquíssimo essa pesquisa, riquíssima. Uma outra pergunta, acho que a Daiane pode fazer aí, que é curioso para nós aqui, porque nós conhecemos do Brasil, né, aqui no Brasil, o país como Holanda. A gente fala, nós somos holandeses. Daiana, pode fazer a pergunta aí para nós da sequência? Puxando um pouquinho daquilo que eu tinha comentado antes, de que o certo seria Países Baixos, né, que nem o Jonathan comentou, a gente conhece como Holanda, acho que em quase todo mundo é assim. E a gente sabe que existe um movimento aí para mudar a nomenclatura de Holanda para Países Baixos, para ser reconhecido como Países Baixos. O que motiva vocês a fazer essa mudança? Dat is een interessante vraag. Dit is officieel beleid vanuit de Nederlandse overheid sinds eind 2019. Want om Nederland te noemen en niet meer Hollanda of Holland. En waarom? Nederland heeft 12 provincies. En ze zijn een beetje te vergelijken met in Brazilië. Alleen Nederland is veel en veel kleiner. Want alleen Nederland, al het hele land, past ruim 6 keer in Rio Grande do Sul.
Maar van die 12 provincies zijn er 2 met de naam, waar de naam Holland in zit. Noord-Holland en Zuid-Holland. En het zijn in Noord-Holland ligt de hoofdstad Amsterdam en in Zuid-Holland zetelt de regering en dat is in de stad, in Den Haag. En wat we willen, het is ook een heel dicht bevolkt Zuid-Holland. Maar wat we willen laten zien is, door naar Nederland te gaan, je die andere provincies niet uit. En ik zal er zo dadelijk nog iets meer over vertellen. Ik zal Theodora even de kans geven om te vertalen. Então, chegou a minha vez de traduzir. Então, o que ela colocou, introduziu, é que desde 2019, o governo holandês ele tem debatido esta questão de não ser mais denominada de Holanda e sim de Nederland, né? Por quê? Porque, como vocês podem ver no mapa, a Holanda tem 12 províncias. E somente 2 dessas províncias é que tem o nome de Holland, Noord-Holland e Zuid-Holland. Então, o debate está nessa questão. Vocês podem imaginar, a Holanda, este mapa que vocês estão vendo, ele cabe 6 vezes no estado do Rio Grande do Sul. Então, a Holanda é 1/6 do tamanho do nosso estado do Rio Grande do Sul. Então, é muito pequeno. E os demais estados podem ver que tem outras denominações. E somente 2 estados têm a denominação de Holland. Agora vamos seguir com a Renate e depois eu sigo na tradução. Ja. En wat dus heel interessant is, wat ik gemerkt heb, dat heel veel immigranten in de Nederlandse kolonies in Brazilië, de 6 kolonies, die komen uit andere provincies. Die komen uit Gelderland, uit Limburg en Brabant. En later in Holambra kwamen ze ook uit Noord-Holland, Limburg en Noord-Brabant. En wat zie ik? Dat voor hun immigratie, toen deze mensen naar Brazilië kwamen, zouden ze zichzelf nooit Hollander genoemd hebben. Want ze kwamen niet uit Noord- of Zuid-Holland. Maar sinds ze in Brazilië wonen, noemen ze zich Hollandees. En dat is bijzonder, want die regionale cultuur, hoewel ze zich Hollander noemen, verwijzen ze toch naar de regionale cultuur. En dat zie je heel duidelijk terug in Monumento Hollandees in Nommetoki. Want het heet Monumento Hollandees, maar het is een replica van een boeren-echtpaar uit Brabant, uit de provincie Noord-Brabant. Dus je ziet hoe die betekenis, hoe dat verschuift met de immigratie. O que surpreende, o que ela acha interessante, é que, como vocês puderam ver no mapa, as províncias têm nomes diferentes. E os holandeses que migraram para o Brasil vieram de outras províncias. Elas não vieram, na maioria, de Noord-Holland ou Zuid-Holland. Vieram de Limburg, Gelderland, Brabant, Noord-Brabant, né? E quando lá eles residiam na Holanda, lá as pessoas se identificam. Ik ben van Brabant, eu sou de Brabant, eu sou de Limburg. Mas quando elas vieram para o Brasil, ao invés de elas dizerem, não, ik ben van Brabant, eu sou de Brabant, não. Elas se identificavam como eu sou holandês. E isso nas demais imigrações em outros países, com certeza também, se referenciavam à Holanda. E, na verdade, Holland é somente 2 províncias. E por isso, então, que o governo holandês, ele adotou uma linguagem neutra, que é Nederland, que é Países Baixos, justamente porque somente 2 estados têm essa denominação. Vou fazer aqui uma analogia. Por exemplo, nós temos aqui no Brasil 2 Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte. É como se nós quiséssemos que o Brasil se chamasse de Rio Grande, né? Então, a semelhança seria, né? Então, isso... E é isso que motivou, então, esse debate interno. E o que a Renate coloca muito bem é que isso, ela vê que se confunde aqui em Nommetoki, onde tem um monumento que foi construído, depois o Jonathan pode, de repente, colocar, que é o monumento do casal holandês,
em que foi construído esse monumento em 2011, em comemoração aos 100 anos da imigração holandesa no Brasil, que daí esses 100 anos se refere à colônia de Carambeí, no Paraná, né? E que esse monumento, que representa o casal holandês, ele é um casal holandês de em torno de 1800, né? Mas da região de Noord-Brabant, né? É de uma região específica. É como se fosse aqui no Rio Grande do Sul um casal gaúcho, né? Ou nós fizéssemos aqui um casal típico lá do Recife, com trajes típicos. Então, é um casal de agricultores da década de 18 da região de Brabant, né? Então, quer dizer, os holandeses, eles são, na verdade, eles são Nederlandsen, né? Eles têm um estado de origem, né? E aqui, nesse caso, Noord-Brabant. Isso. Claro. E assim, desculpa, assim, a informação que a gente tem aqui é que o nome Holanda se popularizou porque na época em que se fazia a entrega de mercadorias, né, importação e exportação, sempre diziam, nós vamos levar lá para a Holanda. E daí acabou pegando o país todo. Essa informação é correta? Renate, mas eu vou falar em português já, porque eu sei que ela acho que vai concordar. É que o porto de Rotterdam fica em Zuid-Holland. Rotterdam. Tá. E logicamente, o porto é que trazia as mercadorias da província de Zuid-Holland, sul da Holanda, né? Então, logicamente, isso tem uma certa lógica, sim, né? Sim. Porque Noord-Holland está em Amsterdã, que é a capital da Holanda. Em Zuid-Holland, sul da Holanda, está Haia, que é Den Haag, que é onde está o governo holandês, e também o porto de Rotterdam, né? Mas não que as outras províncias ou estados sejam menos importantes do que estas províncias. Claro. Difícil. Como? Laat ze het niet horen. Deixa eles não... Tá certo. O nosso bate-papo está excelente, maravilhoso, mas a hora vai passando, né? E a gente ainda quer saber, né, qual mensagem que você gostaria de deixar aqui para o pessoal da Expo-Juí, pessoal do Brasil, né? Qual a mensagem que você tem para deixar para nós aí? Wat ik kan zeggen is dat sinds ik onderzoek doe in Brazilië, sinds ik daar een aantal maanden geweest in verschillende koloniën. En dan was ik 3 maanden van huis, weg uit Nederland. Maar sindsdien, sinds ik nu terugkom, kan ik zeggen dat ik mij meer dan ooit thuis voel in Nederland. Dat heb ik nooit zo aan, voel ik me meer thuis in Nederland. Mas, uma parte de minha coração sempre está no Brasil. Dus ik merk eigenlijk hetzelfde, en dat blijkt ook uit onderzoek, dat je kunt je op meerdere plaatsen gelijktijdig thuis voelen. En dat merk ik niet alleen in de gesprekken met immigranten, maar dat heb ik ook zelf door dit onderzoek meegemaakt. En dat is, daar ben ik heel erg dankbaar voor ook. Ja. Então, ela disse que, vamos dizer, por várias vezes ela esteve no Brasil, por longos meses, por longo tempo, e na última vez que ela esteve, ela ficou 3 meses aqui no Brasil. E quando ela voltou para casa, ela realmente voltou para casa. E ela disse que ela se sentia mais holandesa do que anteriormente, né? Do que ela conseguiu estabelecer realmente esse vínculo, né? Eu sou holandesa. Mas, ao mesmo tempo, ela se sente um pouco brasileira também, porque ela sente saudades do Brasil, ela tem um carinho, um amor muito grande, de volta e meia ela diz, eu gostaria de estar aí com vocês, né? Então,
isso também fundamenta, e ela está vivenciando isso da pesquisa dela e sentindo isso, né? Realmente sentindo que a questão de se sentir holandês ou brasileiro tem muito a ver, tem essencialmente a ver a se sentir em casa, a sentir-se acolhido, a sentir-se bem, sentir-se fazendo parte daquela comunidade, daquele lugar, né? E ela descobriu isso realmente através dessa pesquisa. Então, ela conseguiu vivenciar esse sentimento de sentir-se holandesa e também sentir-se um pouco brasileira. Ja, en daar wil ik heel graag mee afsluiten, Theodora. Dat blijkt ook volgens diezelfde socioloog Jan-Willem Duivendak, die zegt van mensen kunnen zich heel goed, als ze gaan immigreren, die kunnen zich heel goed op meerdere plekken thuis voelen. En juist door vast te houden, warme herinneringen te koesteren aan het land waar je vandaan komt, zul je makkelijker thuis voelen in het nieuwe land. Want daar gaat het om, wat Theodora ook zegt, je ergens thuis voelen, je geaccepteerd voelen. En oktober is de maand van de geschiedenis in Nederland en dit jaar is het thema Oost-West. En we hebben een spreekwoord in Nederland dat zegt Oost-West, thuis, dat kan zijn in Nederland, dat kan zijn in Brazil. Ik wil jullie in ieder geval, muito obrigada por me permitir participar da festa final 2020. Muito obrigada. Foi muito bacana. Então ela encerra falando que, na verdade, segundo o sociólogo holandês Duivendak, uma memória colorosa de um lugar pode até aprofundar a sensação de estar em casa em outro. Então, essa memória de sentir-se bem faz com que a gente se sinta também pertencente, né, a mais lugares do que um só, né? E que esses estudos, e esse estudo com certeza vai avançar ainda mais, né? E que e que em nosso anseio, ela fala também assim, em nosso anseio por uma casa, todos procuramos a mesma coisa. Queremos fazer parte de algo e pertencer a algo. E este ano, na Holanda, este mês de outubro, na Holanda, é o ano, aliás, o mês em que se comemora a história holandesa. E que tem um ditado holandês, e o tema do ano é Het West, quer dizer, leste e oeste. E tem um provérbio holandês que diz, Het West om best, quer dizer, de leste a oeste, o melhor lugar é em casa. E ela agradece muito essa possibilidade de poder estar participando, então, deste nosso encontro virtual. Nós que agradecemos. Agradecemos, Theodora. Theodora, mag ik nog één ding zeggen? Ja. E assim, eu compartilho muito desse sentimento que você tem, porque até outro dia me perguntaram assim, por que tu participa desse movimento, né? E a única coisa que eu consegui responder foi que é a minha origem, sabe? Eu sinto que eu pertenço a algum lugar, que eu tenho algum lugar. E eu acho isso tão estranho, porque eu nunca conheci a Holanda, eu nunca cheguei a ir para lá, né? Eu sou brasileira, mas mesmo assim eu tenho esse sentimento tão forte de que eu faço parte dessa cultura também. Renate? Ik heb het verstaan. Vamos ainda ficar... Ainda vou passar um vídeo que a Renate nos enviou. Né? Esse vídeo, a Renate fez um contato com Klepperklomp, que é um grupo folclórico holandês na Holanda. Na verdade, a gente queria fazer essa integração ao vivo, mas não foi possível, porque o coronavírus está na segunda onda na Holanda, e esse grupo ele é formado praticamente só de idosos. Então, houve essa possibilidade desse vídeo que estamos passando, que vai ser passado,
e que, ao final, a gente ainda vai fazer um pequeno comentário, porque acho muito significativo algumas falas a respeito do vídeo. Mas a gente quer agradecer a Renate por ter feito toda essa mediação, né, e nos oportunizar a ter esse intercâmbio tão direto. Hello, Brazilian friends of dance. Thank you very much for the invitation to take part on the online folklore festival Venida. My name is Ben Lubbers. I'm the chairman of the Klapperklumpkes. The Klapperklumpkes is a folklore dance group in the eastern part of the Netherlands and is a member of the Dutch Federation of Folklore Groups in the Netherlands. I will tell you something about the group, and in the meanwhile I'll show you some pictures of our hometown. We live in Aalten. Aalten is an agriculture village in the eastern part of the Netherlands, adjacent to Germany. Nowadays it's very easy to cross the border. Our group exists mostly of people who are retired and who are more than 30 years member of the group. At the current time, the group has 24 members. We did cooperate with another group, but due to the coronavirus and the age of their members, they decided to stop with dancing. We have 3 musicians who play accordion. They are also a member of the group. That's why other dance groups often have a variant of the similar dances and dance music, which prevents the exchange of the musicians to another group. There is barely any interest of younger people to practice folklore dances. They are more interested in other activities. There is a point of worry because our traditional dances will die out. A remarkable object is the wooden shoe. In 1900, the wooden shoe was the daily footwear, extremely fit for the work on the farm and in the field. Cheap to make, warm in the winter and healthy for your feet. We choose it not to modernize our dances because it does not correspond with our traditional clothes and dances who stem from around 1900. During the corona pandemic, we have no performances. We show you a few of our popular dances. It's always a great pleasure to participate in a foreign festival and to meet dancers with the same passion and to see their dances and experience the local culture. We were in many countries within Europe and we have been to China, which was a very special experience. If possible, we would like to come to Brazil to show our dances in a live performance. To emigrate takes a lot of courage. Your ancestors had the courage to give up their home, overcome homesickness, and to rebuild a new life in Brazil. Be proud of your ancestors and keep their inheritance alive. Então, ao nós assistirmos esse vídeo, nós podemos ver as danças, a cultura e o que nós trazemos dessa herança cultural para o nosso país, o Brasil. Nos chama a atenção sobre a fala em uma parte em que o responsável pelo grupo cita na preservação original das danças, né? E nós acreditamos que as coreografias precisam ser mantidas, sim, mas conversando com o Jonathan, né, Jonathan, vamos provocar um debate aqui, de que cada realidade é uma realidade. O grupo de Ijuí, por exemplo, dança Driekesman num jeito, os passos são iguais, mas a forma de expressão corporal, ela muda um pouco. Então, essa modernização, a adaptação ao espaço, ao local, acaba acontecendo,
porque o jeito holandês de dançar, ele é um jeito diferente do jeito brasileiro gaúcho, que é de jeito diferente do brasileiro de São Paulo, de outros estados. Então, acaba essa adaptação, essa integração, logicamente, também acontecendo. A corporeidade, né? A corporeidade, a forma como o ser humano ele cresce, se desenvolve, inserido dentro de uma sociedade, vai moldar toda essa forma dele dançar, né? O jogador de basquete vai ter uma forma de andar, o jogador de futebol vai ter outra. A mesma forma acontece nas danças, né? Mas eu acho importante ressaltar isso, que é uma coisa que nós aqui do Sul fizemos muito bem, né? Eu posso citar o movimento tradicionalista gaúcho, né? Que é a questão de manter as danças tradicionais, que a gente chama aqui, e entradas e saídas, então, adaptando, contando novas histórias, sempre com muita pesquisa, né? Para não inventar muitas coisas que fogem da nossa realidade. Eu acho isso muito interessante, muito importante, e na Europa se tem muito isso, né? Tanto é que eles não usam nem CD, os grupos europeus são músicas ao vivo, assim, né? Como o gaúcho também procura, nas suas apresentações, ter o grupo de música ao vivo também. Então, essa criação, para não se perder, né? Ela precisa resgatar a sua essência, precisa manter as danças como ele coloca ali, e sim, é claro, existe essa adaptação, né? O show que a gente chama para atrair o público e brilhar os olhares dessa juventude que a gente tem aí hoje em dia, graças aos trabalhos dos nossos antepassados, né? A gente consegue aqui no Brasil, então, manter esses jovens ainda preservando essa cultura. Daiane, você tem um comentário também sobre o vídeo, né? E daí? Sim, eu me emocionei bastante com a última fala dele, que ele diz assim: emigrar exige muita coragem. Seus ancestrais tiveram a coragem de desistir de suas casas, desafiar a saudade e começar uma nova vida no Brasil. Tenha orgulho de seus ancestrais e mantenha viva a sua herança. Eu achei muito bonita essa fala, porque ela traduz muito do que a gente faz aqui, né? O nosso objetivo enquanto descendentes e cultivadores da cultura. E eu tenho certeza que não só eu, mas todos que fazem parte da nossa etnia têm do passado deles a referência para o futuro. E a gente lembra com muito orgulho de todo esse trabalho que eles fizeram e de tudo que eles conquistaram. E para finalizar, eu gostaria que a gente pudesse tornar real a frase escrita lá na fronteira da Holanda com a Alemanha, que diz assim: deixe a amizade curar o que as fronteiras nacionais separaram. Eu acho lindo isso. Muito legal. Então tá, encerramos, né? Um grande abraço a todos. Beijo! Beijo, pessoal. Saudades. Obrigada. Espero que Saudades, né, Renata? Por muito tempo ainda. Um abraço. Isso. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigada.
Goed gedaan.